Eu precisei de apenas R$ 30 para mudar radicalmente a minha vida. Pode parecer ridículo e improvável, mas eu te garanto que foi com esse investimento inicial que eu mudei totalmente a minha realidade financeira. E na verdade eu não precisaria ter gasto nada se eu fosse uma pessoa um pouquinho mais curiosa na época. Eu estava andando pela cidade aqui em Bebedouro quando eu vi que uma loja estava com uma promoção de livros. Fora os obrigatórios da faculdade e revista em quadrinhos, eu não lia nada. Mas sei lá, o que me deu na telha, eu só sei que eu resolvi comprar esse livro aqui. Do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, o primo rico aqui no YouTube. Eu acho que na época eu nem conhecia ele ainda, devo ter visto um vídeo ou outro scrollando a timeline, mas eu decidi comprar esse livro porque tava super baratinho e eu queria ver se eu aprendi alguma coisa. E foi só isso, o passo inicial que eu precisei para mudar totalmente a minha vida. Eu sou a Duda aqui do canal Seja Abril e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como eu ter investido em educação financeira, mesmo que sem querer, e na verdade mais especificamente comprado o livro do Primo Rico, mudou totalmente a minha vida. Acho importante eu falar que eu não sou nenhuma fã de carteirinha do Thiago Nigro, eu devo ter visto um vídeo ou outro dele na vida toda, mas eu sei que ele é uma grande autoridade aqui no YouTube com seu canal de investimentos e que ele tem uma renpa de empresas de sucesso. E que ele fez um vídeo bem duvidoso sobre como chegaria no primeiro R$ 1 milhão há um tempo atrás. Mas isso aí a gente deixa em off. Bom, lá em 2019, quando eu comprei esse livro aqui, eu não sabia nada sobre investimentos. O máximo que eu conhecia era sobre a poupança e, na verdade, eu nem sabia como usar direito. Eu só sei que minha tia sempre falava e ainda fala que a gente tem que deixar o dinheiro parado pelo menos 30 dias no banco para poder começar a render. Mas aí, se você viesse falar pra mim quanto rendia ou como funcionava, rapaz, eu não tinha ideia. Comprar esse livro na pura cagada, com certeza foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Nele, o Thiago apresenta 3 pilares para quem quer ser um investidor de sucesso, e na época eu nem sabia que eu queria ser isso. Mas eu achei super interessante, acho que eu fui dessas que julgo o livro pela capa, sabe? E vamos combinar que do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho é um nome super atrativo. Mas enfim, nele o pilar apresenta... Nele o Thiago apresenta 3 pilares para quem quer ser um investidor de sucesso. E eles são gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Depois que eu comprei esse livro, eu fiz uma revolução no meu orçamento diário para poder gastar bem e comecei a seguir o que ele apresenta aqui no capítulo como um norte para um orçamento familiar ou até pessoal. A divisão funciona assim, você divide o seu salário em 4 partes. 50% para os gastos totalmente necessários que você não vai conseguir mudar no curto prazo, como água, energia, luz, esses gastos que todo mês tem e que você já sabe que vai ter. 30% você separa para os seus investimentos e para o seu eu do futuro. E aí sobra 20%. Nele você divide entre coisas que você quer, mas não são tão essenciais, e 10% para poder torrar sem sentir peso na consciência depois. No primeiro capítulo do livro, ele fala muito sobre estilo de vida e como é importante a gente viver sempre um degrau abaixo do que a gente tem, mas para mim na época isso era quase impossível. Eu ganhava um salário mínimo e dividir esses custos e ainda assim viver um degrau abaixo do que a minha renda permitia era praticamente insalubre. Mas aí eu dei aquele jeitinho brasileiro e entendi que a gente tem que adaptar para nossa realidade. Sentei com a minha namorada e fiz uma planilha de gastos inicialmente no papel mesmo, à mão, aproveitei que eu tava ali no hype e eu nunca fui muito boa de Excel, então se eu fosse esperar pra fazer no Excel ia dar totalmente errado. Então eu fiz tudo na mão mesmo, anotei os nossos gastos, anotei o que a gente queria comprar a longo prazo e comecei a pensar em novas estratégias pra poder ganhar mais e conseguir investir melhor. E como eu te falei, lá em 2019 eu não tinha ideia do que eram investimentos. Na verdade, só pra não dizer que eu nunca ouvi falar de investimentos ou bolsa de valores, na empresa que eu trabalhava tinha uma moça que falava que ela queria vender tudo e comprar em Magalu. Eu saí da empresa e depois eu não sei que fim deu essa moça, se ela fez isso ou não fez, mas eu espero que não tenha feito, ou se fez, que tenha vendido tudo no tempo certo. Então, na verdade, se eu parar pra pensar, esse pode ter sido o meu ponto inicial de curiosidade pra mudar de vida, e não o livro do Thiago, mas eu te garanto que esse foi o empurrãozinho que eu precisava para começar a investir. E aí no segundo capítulo, Investir Melhor, é onde o Primo Rico apresenta todas as classes de investimento e frisa sempre que é importante o investidor saber por conta própria onde ele está investindo e o que ele deve fazer. Então daí pra frente eu entendi que eu tinha que ter curiosidade e começar a pesquisar mais se eu quisesse aplicar o meu dinheiro e fazer com que ele se multiplicasse. Uma coisa que me ajudou muito, já que eu nunca fui dessa galera muito intelectual, é que o livro tem palavras
simples e falar com você como se estivesse falando com um brother assim, numa mesinha de conversa. Então acaba sendo uma leitura bem tranquila e bem fácil de entender. E aí nesse ponto eu já estava conhecendo sobre renda variável, sabia que existiam ações, fundos imobiliários, criptomoedas, e foi aí que eu lembrei da existência do Bitcoin, que anos e anos atrás, quando eu era criança, eu vi o pessoal falando e comecei a pesquisar sobre como era e se valia a pena. E pô, porque eu não investi pesado em Bitcoin em 2019? Agora o arrependimento bate. Eu sei que depois desse ponto eu comecei a consumir mais conteúdos de investimento, tanto nas redes sociais como em livros, e quando eu comecei a aplicar meu dinheiro, aí sim eu encontrei a minha nova obsessão. De lá pra cá eu consumo muito esse tipo de conteúdo e aplico mensalmente o meu dinheiro na bolsa de valores. E também invisto um pouquinho em criptomoedas para poder não me arrepender no futuro de perder outra oportunidade. E quando eu finalizei a leitura do segundo capítulo do livro, eu demorei um pouquinho para ler o terceiro, porque era a parte que menos me interessava. Eu achei que ia vir muito com uns papos de coach, de você consegue, você precisa, coisas assim, e essa galera não me desce muito. Eu acho super importante a gente consumir conteúdos motivacionais e que inspiram, mas esse papo de coach muito quadrado não serve pra mim. Mas quando eu li, na verdade, eu até me arrependi um pouco de não ter lido antes. Ele é mais nessa vibe inspiradora e te mostra o porquê você não deve ser mais um na linha de produção se tá pensando em enriquecer e ganhar mais no longo prazo do que qualquer outro tipo de coachice, sabe? O livro no geral tem um conteúdo riquíssimo e passado de um jeito super simples. É o ideal para todo tipo de investidor iniciante. Sempre que eu posso, eu indico e empresto o meu para algum amigo, e todo mundo que leu até agora teve essa mesma sensação de virada de chave que eu tive anos atrás, sabe? Então fica a dica aí, se você quiser comprar esse livro, tem link aqui na descrição do vídeo, você não vai pagar nada mais por isso e vai estar apoiando um canal iniciante aqui na plataforma. E na verdade, o investimento que mudou minha vida foi a educação financeira. E não importa se você já tem uma graninha ou está começando do zero, é a educação financeira que vai te dar uma base para você crescer. Na introdução do livro, uma das promessas é que se você fizer 6 sacrifícios específicos e deixar alguns confortos de lado, você pode conseguir a riqueza mesmo vindo de baixo. Como eu vim bem de baixo mesmo, mais profundo do que eu acho que o primo rico seria capaz de imaginar, eu não sei ainda se eu vou conseguir ficar rica, mas eu te garanto que menos pobre do que eu era em 2019, eu consegui ser. E esse mérito eu posso dizer que esse livro pode levar. Acho muito legal a filosofia do 1000 a milhão sem cortar o cafezinho, que te indica a viver confortavelmente e não negar pequenos gastos do dia a dia, como muita gente fala por aí, já que no fim das contas, essas pequenas poupanças não vão fazer tanta diferença para o seu patrimônio final. Então é importante você aproveitar a sua vida e viver confortavelmente e, claro, investir para o seu eu do futuro, mesmo que sejam pequenos aportes, mas não deixe de viver, não deve deixar de aproveitar pequenos passeios com a família para poder investir ou coisas assim. Não é essa pira que vai te deixar rico. E no fim das contas, isso faz muita diferença pra gente, ser humanos normais que tá investindo sendo CLT. E como eu te falei, esse foi o primeiro livro de investimentos que eu li, mas não foi o último. Na verdade, eu já li muitos outros, como O Pai Rico e Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, O Investidor de Bom Senso, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde e, sei lá, vários outros. E se você quiser ver a minha opinião sobre cada um desses livros, deixe aí nos comentários que eu trago um vídeo especialmente para você. No fim das contas, é isso. Investir em educação financeira é o melhor investimento que você pode fazer por você e pelo seu futuro. E assim você garante que não vai cair em nenhum golpe trajado de investimento, como os que a gente vê por aí hoje em dia. Essa galera mau caráter que aplica esses golpes, pega uma falha que a maioria dos brasileiros tem, que é a falta de informação, e coloca nomes como Urubu do Pix, opções binárias, invista em Bitcoin, e aí tira dinheiro do pobre sem medo nenhum. E na verdade, a única coisa que você pode investir, e mesmo que você perca tudo que tem, você ainda vai ter, é o seu conhecimento. E por isso eu falo que eu só precisei de R$30 para mudar de vida. Foi o valor que eu precisei para comprar esse livro e entender que a minha situação financeira só ia melhorar se eu começasse a procurar meios para isso mudar. E agora vão aparecer 2 vídeos aqui. Se você ficou até esse momento do vídeo, eu tenho certeza que você quer mudar de vida. E um desses vídeos pode ser o empurrãozinho que você precisa, assim como o livro do Primo Rico foi para mim. Até o próximo vídeo e até lá, seja Abril!